Fala, fala minha rapaziada do canal Vascaíno John John. E aí, como é que vocês estão? De boa, beleza? Então, tô aqui para mais um vídeo do canal, espero que vocês gostem, né? E possa estar me ajudando aí a entregar esse vídeo aí para mais vascaínos, né? Então, primeiramente, queria falar da torcida do Vasco, né? Que esgotou os ingressos, disponibilizaram lá os ingressos e de maneira, assim, é inexplicável o que essa torcida faz. Não tem nem o que falar dessa torcida. Eu acho que se tem uma coisa que a gente tem orgulho, além do clube, é claro que a gente passa um tempo um sufoco, mas essa torcida sempre dá orgulho, sempre, cada dia mais impressiona, entendeu? Se tivesse 40, 50 mil, essa torcida teria esgotado da mesma forma. Então é isso aí, a torcida fez a parte dela. O Vasco que também quitou as dívidas, né, que estavam com pendências atrasadas, de Pumita, né, Rodrigues ao Atlético Nacional, também o Jair ao Atlético Mineiro, né, o Léo Jardim também, que estava atrasado lá com o Lille, e o Manu Capasso do Atlético Tucumã, né? Então, ou seja, o Vasco está em dia com esses clubes, não deve nada, né? Tá tudo em dia. É uma coisa que a gente estava cobrando aqui, né? Um clube que virou SAF não pode dar esse mole, né, de deixar atrasar. Isso é um mau planejamento, né, podemos se dizer. Mas graças a Deus está tudo em dia. A gente vai cobrar, né, dos caras sempre, porque a gente quer um clube melhor, um clube mais organizado, entendeu? Se está na situação que estava hoje, foi por causa disso. O que vai acontecer aí, né, nesse jogo contra o Fortaleza, que vai ser um jogo duro, difícil. Logo de cara, vamos ter um desfalque, que seria Medel, né? Medel que jogou ontem pela seleção, né, do Chile, estava vindo bem, né, no time e vai estar desfalcado. E o Chile tinha até feito um acordo com o Vasco para poder, se ele tomasse um cartão amarelo, ele viesse para o jogo antes, né, porque ele ficaria fora do próximo jogo, né, contra a Venezuela, lá em Caracas, se tomasse o cartão amarelo. Mas como ele não tomou o cartão, ele desfalcará o Vasco. Então não vai dar tempo dele chegar. E quem que vai jogar no lugar dele é Maicon, que tem atuado muito bem. Inclusive hoje deu uma entrevista coletiva e falou, né, do time que está em crescimento, está em evolução, do tempo que ele tinha chegado, como ele está hoje, entendeu? Eu vou deixar um trecho para vocês ouvirem, que é muito importante, a declaração do nosso zagueiro Maicon. Como você acabou de referir, quando eu tive a reunião com o Paulo, deixei bem claro que a minha intenção de vir para o Vasco era somente de somar, queira jogando ou não. A gente tem que ter o máximo de responsabilidade e o máximo de profissionalismo possível. Em todos os lugares onde eu tive, eu sempre fui um profissional ao extremo. Eu costumo dizer que eu não sou um jogador de futebol, sou um atleta, sou muito dedicado naquilo que eu faço. Eu tenho muito compromisso nas coisas a qual confiaram em mim. Então, quando a gente chegou na primeira entrevista que nós tivemos aqui, eu peguei o Vasco que tinha 9 pontos. Hoje a história é totalmente diferente. Naquela época, muitos de fora davam o Vasco como já rebaixado. Hoje a gente vê que já estamos, infelizmente, ainda na zona de rebaixamento, mas temos uma margem grande pela frente aí positiva. Eu acredito que o Vasco tem condições de sair, trabalhando dia a dia, dia após dia, para que a gente consiga tirar o Vasco dessa situação, que a gente sabe que um grande clube com uma torcida tão grande como o Vasco não merece estar nessa situação. E nós demos uma volta tão grande por cima, e eu acredito que a gente tem 12 finais pela frente e o Vasco tem tudo para conseguir resultados positivos para a gente tirar o Vasco dessa situação. A respeito da minha chegada, eu acredito que, como eu sempre falei, em todos os lugares onde eu tive nos últimos anos, eu sempre joguei, sempre tive no 11 inicial. Mas assim, é claro que ninguém gosta de ficar de fora, ninguém gosta de ficar no banco. Mas o meu profissionalismo está acima de tudo. Eu tenho que trabalhar o meu máximo. A minha entrega tem que ser ainda maior para que eu consiga provar para o nosso professor que eu tenho condições de jogar. E eu vou estar sempre numa briga sadia com o Medel, tanto o Medel quanto o Léo, para que a oportunidade venha e eu venha aproveitar da melhor maneira possível. Não gosto de ficar no banco, ninguém gosta de ficar no banco. Nenhum profissional gosta de ficar de fora. Mas a briga aqui interna aqui é uma briga sadia e tanto um quanto o outro tem condições de jogar, e eu acredito que eu posso também e tenho condições de jogar. Mostrei que eu tenho condições e vou trabalhar ainda mais para que o professor ainda mais, cada dia mais, possa depositar confiança em mim. Como vocês puderam ver, né, essa foi um pedaço da entrevista coletiva de Maicon. Ele mencionou, né, quando ele chegou
No Vasco, ele tinha conversa com o Paulo Brax, né, que contratou ele, que ele seria uma liderança para o grupo, né, foi o que ele disse, e que seria muito importante, que ele ia dar o melhor dele, né. No início a torcida criticou o Maicon, né, porque ele não estava vindo bem do Santos, né, até eu inclusive critiquei, mas eu até conversando com um amigo, eu até falei, poxa, se Maicon vier focar e ser o zagueiro que ele foi quando jogou no São Paulo, como jogou no Porto, ele vai se dar muito bem aqui. Pô, ninguém aprende a jogar futebol. O cara jogou na Europa, entendeu? Tem experiência, sabe jogar. Era falta de ritmo. Então ele saiu um pouco queimado lá do Santos por causa disso. Chegou bem, mas acabou perdendo a posição por causa de uma lesão e não foi bem. Pro Vasco ele veio com uma certa desconfiança, né? Mas assim, hoje a gente vê que quando o Medel não tá, é ele. E ele tá bem, tá com confiança. Recuperou a forma física, entendeu? Então, ou seja, é mais um que a gente ganhou. Então é um cara muito experiente, muito importante pro grupo. Então é muito bom ter um zagueiro que a gente possa confiar também. E ele foi perguntado também na entrevista coletiva sobre o que o Ramon Dias fez, né, para essa mudança de mentalidade de jogadores que estavam, né, com aquela desconfiança, meio cabisbaixo, né? Como foi dito também que o time já estava praticamente rebaixado, né? Assim, eu também tinha essa opinião. Para mim o time estava rebaixado, da forma como estava jogando. E Maicon explica também um pouco, né, de como o treinador conseguiu recuperar essa mentalidade de jogadores para poder jogar e sair dessa situação. Na né? verdade, quando o professor chegou, a gente pegou o Vasco numa situação muito difícil. Ele não somente tinha que tirar o Vasco da situação a qual estávamos, como ele deveria recuperar a confiança de todos os jogadores. Acho que todo jogador, todo ser humano, quando ele perde um pouco a confiança nele, é difícil trabalhar. Ele conseguiu recuperar a confiança do jogador. Como eu sempre digo, eu sei quem eu sou, independente do momento a qual eu estou vivendo, eu sempre vou confiar no meu potencial. E ele foi uma pessoa a qual confiou no potencial de todos os jogadores. E ele conseguiu extrair o melhor de cada jogador para que a gente pudesse sair daquela situação. No segundo turno, o Vasco, se eu não me engano, é o quarto colocado no segundo turno. Então mostra que a gente deu uma ligeira volta por cima. É claro que temos muitos jogos pela frente, a gente tem muito ainda para fazer, para que a gente consiga tirar de vez o Vasco dessa situação. Mas o trabalho tem sido, a gente tem crescido dia após dia, a gente tem mentalizado dia após dia quão grande o Vasco é, e eu acredito que nesses 12 jogos aí a gente vai conseguir tirar o Vasco dessa situação. Dando sequência aqui no canal, ele também explicou, né, o jornalista perguntou a ele sobre a liderança do time, né, do grupo, do ambiente ali, né, o que ele tem passado para os mais jovens, o que o treinador pediu, né, para eles, né, porque a gente sabia que já tinha liderança, né, que era Medel, era Léo, que era o capitão, tem o Léo Jardim, que é um cara também com bastante rodagem, tem uma galera muito boa assim, de liderança, né, e ele vai deixar também aí a fala dele sobre essa questão da liderança. Não, claro que no começo o Ramon Dias teve a reunião a qual ele apresentou, ele falou quem ele é, e a gente começou, e ele, lógico que ele falou o que ele queria do grupo, e ele extraiu para fora o que ele queria do grupo, a confiança. É claro que vieram também outros jogadores tão importantes, Medel, o Veguete também veio o Paet, jogadores experientes, a qual juntou a experiência com a juventude, teve uma mesclagem muito, muito boa. E eu acredito que os jogadores a quais chegaram também ajudaram, agregaram muito ao grupo. Era um grupo muito jovem, era uma pressão muito grande que estava em cima dos mais jovens. O Léo, como você referiu, um grande jogador, um grande líder, mas também era um jovem a qual estava recebendo a responsabilidade somente para ele. Eu acho que os que chegaram também para agregar, para ajudá-lo e também ajudar o Vasco da Gama, porque o nosso objetivo é um só, ajudar o Vasco da Gama, o qual a gente tem que fazer e tem que dar o melhor no dia a dia. Então acredito que os que chegaram ajudaram muito, agregaram muito aos mais jovens, e agora é dar continuidade a esse trabalho que a gente tem feito. O zagueiro Maicon também foi perguntado sobre o seu contrato, que acaba no final do ano. O jogador, né, disse que pretende ficar no clube. Cara, a minha intenção aqui do Vasco é permanecer. Tenho trabalhado para isso, vou fazer o meu melhor para isso. Eu trabalho todos os dias como se fosse o último dia, não sei o dia de amanhã, ninguém sabe o dia de amanhã. Mas enquanto eu estiver vestindo essa camisa, pode ter certeza que eu vou dar o meu melhor para que as coisas aconteçam da maneira com que ambos queiram. E falar também, galera, que vou deixar um pedacinho do vídeo aí, né, do áudio de Casemiro Miguel, né, o famoso Casé, falando sobre Vasco e Fortaleza, né, e brincando, né, um pouco, dizendo que o time Fortaleza tem que vir com o time reserva, isso e aquilo e tal. Vou deixar para vocês ouvirem aí. É importante lembrar que próximo jogo, dia 18, daqui a 10 dias,
Vasco e Fortaleza em januário, não há nenhuma necessidade do Leão embarcar com seus titulares para o Rio de Janeiro. Há 10 dias de uma final, um campeonato internacional, uma conquista, Fortaleza vai vencer, o Leão vai vencer o jogo, o Leão vai se sagrar campeão. Mas é claro, vai se sagrar campeão se não tiver o quê? A famosa soberba, a famosa gula, pecado da gula. O que é o pecado da gula? Querer ganhar tudo. Quero ganhar no Brasileiro, quero ganhar no Sul-Americano, quero ganhar em tudo lá. Não é assim, gente. Não é assim, minha gente. Beleza? Então, ó, a final é dia 28, se eu não me engano. Final é dia 28? Vasco e Fortaleza, dia 18 de outubro. Gente, para quê? 10 dias antes. A ganância é foda. A ganância é foda. E o Fortaleza não é um time ganancioso. Não é ganancioso. Conquistou as coisas na bola. Assim como vai conquistar o Sul-Americano. Né? A verdade é essa. Minha torcida é pelo Leão. É claro, se não vier aqui no Rio de Janeiro fazer bagunça com o Vasco. Aí não. Aí eu sou contra. E outra parada, não é time reserva que tem que vir pro Rio, não, beleza? Os reservas são peças fundamentais pro trabalho do Vojvoda. Se perde um reserva aqui, uma lesão, um cansaço, um desgaste, lá na frente pode sentir falta. Não pode. É o sub-20. Se perde um reserva aqui, uma lesão, um cansaço, um desgaste, lá na frente pode sentir falta. Não pode. É o sub-20. É a molecada do sub-20. Oportunizar essa molecada, que tem muito futuro. É capaz do sub-20 ainda. Joga mais pelo lado direito. Sub-17. O sub-20 tá jogando campeonato. Então, galera, esse foi mais um vídeo do canal. Espero que vocês tenham gostado. Curte, compartilhe o vídeo e ativa o sininho aí das notificações, quem não for inscrito, para poder ajudar o canal. Muito obrigado aí, valeu!